Hoje vamos resolver as 10 primeiras questões de um material de conhecimentos gerais voltado à Prefeitura de Buri, em São Paulo. As questões misturam história local, São Paulo, atualidades, ciência, economia, meio ambiente e cultura, sempre com explicação do raciocínio. Se quiser continuar treinando depois da aula, há um material de apoio com 250 questões comentadas por R$ 29,90. O link fica na descrição. Vamos começar pela primeira questão. Considere 4 marcos da história de Buri: a criação do distrito, a inauguração da estação da Estrada de Ferro Sorocabana, a elevação à categoria de município e a instalação do município. Qual sequência coloca esses acontecimentos na ordem correta? Primeira opção, elevação a município, depois criação do distrito, depois inauguração da estação, depois instalação municipal. Segunda opção, criação do distrito, depois inauguração da estação, depois elevação a município, depois instalação municipal. Terceira opção, inauguração da estação, depois criação do distrito, depois instalação municipal, depois elevação a município. Quarta opção, criação do distrito, depois elevação a município, depois inauguração da estação, depois instalação municipal. A correta é a alternativa 2. A ideia central é esta: aqui, a chave é não misturar criação jurídica com funcionamento efetivo. O distrito surgiu em 1907. A estação ferroviária foi inaugurada em 1908. A elevação a município veio em dezembro de 1921, e a instalação ocorreu em janeiro de 1922. É essa ordem que fecha a questão. Com isso em mente, seguimos para a próxima. Agora, vamos para a segunda questão. Em 1932, Vitorino Carmilo, uma antiga estação ferroviária próxima à sede de Buri, ganhou importância no conflito constitucionalista. Qual interpretação explica melhor essa relevância? A alternativa 1 traz: a estação tornou-se estratégica porque era o principal porto fluvial paulista ligado diretamente ao oceano. A alternativa 2 diz: a localidade foi relevante apenas por sediar negociações diplomáticas, sem ocorrência de combate. Na alternativa 3, a localidade combinava valor logístico ferroviário e posição de combate na chamada Segunda Batalha de Buri. Por último, a alternativa 4, o destaque decorreu de ter sido a sede do governo estadual durante toda a Revolução Constitucionalista. Neste caso, marque a alternativa 3. O ponto decisivo está aqui: repare na combinação entre ferrovia e conflito. Vitorino Carmilo não era apenas um ponto no mapa, era uma antiga estação da Sorocabana e foi cenário da Segunda Batalha de Buri, em agosto de 1932. A alternativa correta conecta justamente a importância logística do local ao combate. Esse detalhe é o que resolve a questão. Na terceira questão, atenção ao comando. Agora relacione economia e transformação territorial. A expansão do café em São Paulo, entre o século XIX e o começo do século XX, esteve associada a qual conjunto de mudanças? Na primeira alternativa, expansão ferroviária, imigração, urbanização e acumulação de capitais. Na segunda, predomínio do transporte fluvial, deslocamento do eixo exportador para o norte e retratação do mercado paulista. A terceira afirma fortalecimento do Porto de Santos, mas sem relação relevante com ferrovias, imigração ou formação de capitais. E a quarta, expansão ferroviária, retratação da imigração, enfraquecimento do Porto de Santos e redução da urbanização. O caminho certo é a alternativa 1. Em prova, o cuidado é o seguinte: o café ajudou a reorganizar o território paulista. Ferrovias levaram a produção ao Porto de Santos, a imigração forneceu mão de obra em um contexto de transformação das relações de trabalho, cidades cresceram e capitais se acumularam. A pegadinha é escolher uma opção que contradiz esse encadeamento histórico. Fechamos essa e avançamos. Vamos avançar para a quarta questão. Analise a frase: o efeito estufa é natural, portanto as atividades humanas não podem intensificá-lo. Qual é a avaliação cientificamente correta? Primeira opção, correta, porque dióxido de carbono não absorve radiação infravermelha.
Segunda opção, incorreta apenas porque o efeito estufa deveria ser totalmente eliminado. Terceira opção, correta, porque a composição atmosférica não influencia o efeito estufa. Quarta opção, incorreta, porque emissões humanas podem intensificar o efeito estufa. Aqui, o gabarito fica na alternativa 4. Repare no fundamento: o efeito estufa natural é necessário para manter a temperatura da Terra compatível com a vida. O problema atual é sua intensificação. Quando atividades humanas aumentam a concentração de gases como dióxido de carbono e metano, cresce a retenção de calor. Natural, portanto, não significa imutável. Guarde esse fundamento e vamos seguir. Quinta questão. Imagine uma prefeitura usando inteligência artificial para priorizar atendimentos. O sistema aprende com registros históricos em que alguns bairros receberam menos serviços e passa a recomendar menos atendimento justamente para esses bairros. Qual é o diagnóstico mais adequado? A alternativa 1 traz: o comportamento demonstra neutralidade algorítmica, porque decisões automatizadas não herdam padrões dos dados. A alternativa 2 diz: o modelo pode estar reproduzindo viés histórico presente nos dados, por isso o resultado exige auditoria, validação e supervisão humana. Na alternativa 3, o problema é necessariamente causado pela velocidade da rede, sem relação com dados ou critérios de modelagem. Por último, a alternativa 4, a utilização de dados históricos torna qualquer sistema de inteligência artificial matematicamente inválido, independentemente da qualidade dos dados. A correta é a alternativa 2. A ideia central é esta: automação não cria neutralidade por mágica. Se o histórico de atendimento já contém desigualdades, o modelo pode aprender esse padrão e repeti-lo. A resposta correta reconhece o risco de viés e a necessidade de auditoria, métricas adequadas, validação e supervisão humana. Com isso em mente, seguimos para a próxima. Se quiser continuar treinando depois da aula, há um material de apoio com 250 questões comentadas por R$ 29,90. O link fica na descrição. Na sexta, leia com calma antes de escolher. Um alimento sobe muito de preço por causa de uma quebra de safra, enquanto a maior parte dos demais preços permanece estável. Isso basta, por si só, para dizer que existe inflação generalizada? Na primeira alternativa, qualquer aumento individual de preço é inflação geral. Na segunda, a inflação depende somente do câmbio. A terceira afirma: não, uma alta isolada não caracteriza, sozinha, inflação generalizada. E a quarta, produtos agrícolas não entram em índices de preços. Neste caso, marque a alternativa 3. O ponto decisivo está aqui: o detalhe está em separar um preço específico do nível geral de preços. Uma quebra de safra pode encarecer muito um alimento e até influenciar índices, mas isso não basta para caracterizar, sozinho, uma alta disseminada e persistente dos preços. Essa é a distinção econômica cobrada. Esse detalhe é o que resolve a questão. Vamos para a sétima questão. Considere a situação do acordo da OMS sobre pandemias até julho de 2026. Qual afirmação descreve corretamente o estágio do acordo e do anexo sobre acesso a patógenos e repartição de benefícios? Primeira opção, o anexo sobre acesso a patógenos e repartição de benefícios foi abandonado em 2025 e deixou de integrar a arquitetura do acordo. Segunda opção, a adoção do acordo autorizou a OMS a impor diretamente medidas internas de saúde pública aos estados, independentemente de seus processos soberanos. Terceira opção, o acordo já estava automaticamente em vigor para todos os países membros da OMS, sem necessidade de assinatura ou ratificação. Quarta opção, foi adotado em 2025, mas o anexo PAB seguia em negociação em julho de 2026, antes da abertura para a assinatura. O caminho certo é a alternativa 4. Em prova, o cuidado é o seguinte: a atualização importante é esta. O acordo foi adotado em maio de 2025, mas, até julho de 2026, o anexo PABs ainda estava em negociação.
A própria OMS explica que finalizar esse anexo é uma etapa crítica antes de os países avançarem para a assinatura e ratificação. Portanto, adoção não significa entrada em vigor automática nem poder supranacional da OMS. Fechamos essa e avançamos. Oitava questão. Um órgão troca um mapa na escala de 1 para 1 milhão por outro na escala de 1 para 50 mil, mantendo o mesmo tamanho de folha. O que tende a acontecer com a área mostrada e com o nível de detalhe? A alternativa 1 traz: o novo mapa tende a mostrar uma área menor do território, porém com maior nível de detalhamento. A alternativa 2 diz: o novo mapa tende a mostrar uma área maior, porque o denominador da escala ficou menor. Na alternativa 3, a mudança altera apenas a aparência numérica da escala, sem afetar a área representada ou detalhamento. Por último, a alternativa 4, o novo mapa necessariamente mostrará a mesma área, mas com menor detalhamento por ser uma escala maior. Aqui, o gabarito fica na alternativa 1. Repare no fundamento, essa costuma derrubar quem olha apenas para o número do denominador. 1 para 50 mil é uma escala maior do que 1 para 1 milhão. Na mesma folha, o mapa cobre uma área menor, mas consegue mostrar mais detalhes. Menor denominador, maior escala. Guarde esse fundamento e vamos seguir. Na nona, cuidado com o detalhe do enunciado. Uma comunidade mantém uma celebração tradicional com músicas, receitas, narrativas e modos de fazer transmitidos entre gerações. Ao reconhecê-la como patrimônio cultural imaterial, qual compreensão é a mais adequada? Na primeira alternativa, o reconhecimento transforma todos os objetos usados na celebração em bens tombados automaticamente. Na segunda, valoriza práticas e saberes vivos, que podem ser transmitidos e recriados ao longo do tempo. A terceira afirma: o patrimônio imaterial só existe quando não há qualquer suporte material associado à prática. E a quarta, a proteção exige impedir mudanças na celebração, pois qualquer recriação descaracteriza necessariamente o patrimônio. A correta é a alternativa 2. A ideia central é esta: patrimônio imaterial é patrimônio vivo. O reconhecimento protege e valoriza práticas, conhecimentos e formas de expressão, mas não exige que a comunidade repita tudo de maneira congelada. Tradições podem ser transmitidas e recriadas sem perder, por isso, seu valor cultural. Com isso em mente, seguimos para a próxima. Última questão desta aula. A COP30 terminou em Belém, em novembro de 2025, com o chamado Pacote Político de Belém. Qual interpretação descreve corretamente esse resultado? Primeira opção: o resultado da COP30 foi exclusivamente uma declaração política sem decisões adotadas no âmbito formal da conferência. Segunda opção: as decisões trataram apenas de conservação da Amazônia brasileira, sem itens de negociação climática global. Terceira opção: o pacote substituiu integralmente o Acordo de Paris por um novo Tratado Climático Mundial. Quarta opção: integram a implementação da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, com temas como financiamento e transição justa. Neste caso, marque a alternativa 4. O ponto decisivo está aqui: o pacote político de Belém não substituiu o Acordo de Paris. Ele reuniu decisões dentro da própria arquitetura da Convenção do Clima e do Acordo de Paris, com temas como financiamento, ambição, transparência e transição justa. A conferência também produziu decisões formais, e não apenas uma declaração genérica. Com isso, fechamos as 10 questões desta aula. Se quiser continuar treinando depois da aula, há um material de apoio com 250 questões comentadas por R$ 29,90. O link fica na descrição. Obrigado por acompanhar. Revise os pontos em que teve dúvida, mantenha constância no treino e bons estudos.